Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, bom dia, aqui é o pastor Leandro Neves, aqui da Igreja Abundante Vida Church em Epsom, e eu gostaria de estar nessa segunda-feira trazendo para você mais uma palavra de vida, uma palavra que pode mudar a tua vida e a tua história. Queridos, e nesse sábado nós tivemos uma ministração da parte de Deus, onde o próprio Yeshua ministrou a sua presença, com uma palavra maravilhosa que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 10, onde Deus diz que não se colocará bois e nem jumentos para ararem a terra junto. E é uma palavra muito forte da parte de Deus, porque ali ministrou sobre uma questão de escolha, uma questão de propósito, uma questão de desigualdade. É importante nós entendermos que quando Deus ele dá uma direção a Moisés, dizendo sobre isso, sobre a questão dos bois, sobre os jumentos, ele fala sobre a força espiritual de cada um deles. Quando você coloca um boi e coloca um jumento em uma canga, que é um artefato para poder arar a terra, você vê que há um desnível entre a canga, entre o boi e o jumento, ou seja, está falando de níveis espirituais diferentes. E na verdade os bois, eles eram utilizados para o arado da terra, para arar a terra. E quando você puxava, quando os bois puxavam o arado ele perfurava a superfície bem profundamente, no qual eles iam dando abertura para a semeadura e o tratamento do campo. Mas por que é importante nós entendermos essa palavra? Que quando nós colocamos o boi e o jumento junto, talvez eles não cumprirão com o propósito. Por quê? Porque o nível espiritual de cada um deles é diferenciado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 14, ele fala sobre a desigualdade. Desigualdade, na verdade, fala de propósito, querido. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir às vezes os propósitos de Deus. Por quê? Porque nós ainda temos alianças que trazem desigualdade. Aliança no qual pode atrapalhar a sua vida de crescer e cumprir o propósito de Deus. Nós podemos fazer escolhas que podem determinar o nosso futuro em sucesso ou determinar o nosso presente até mesmo em fracasso. E é isso que o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos vigiar a nossa vida para nós não entrarmos em julgo desigual. Julgo desigual pode ser uma sociedade no qual essa sociedade ela não tem o Senhor Jesus Cristo como centro. Julgo desigual pode ser a escolha de um matrimônio no qual você pensa que essa pessoa que você está escolhendo ela talvez não tenha Jesus Cristo, mas através da sua vida essa pessoa pode chegar a Jesus. E eu creio que ela pode, mas a obra quem faz é o Espírito Santo. Então peça para Ele, antes de você escolher, peça para Ele fazer a obra. Eu lembro de uma situação, muitas pessoas chegam às vezes para nós e assim, pastor, eu gosto dessa pessoa, eu estou disposta a casar com ela ou ter um relacionamento com ela, mas ela não é cristã ainda. Tem algum problema? Na verdade, querido, a Bíblia deixa bem claro, e eu trago o exemplo disso, de um casal que começou dessa forma, foi Acabe. Acabe era uma pessoa que frequentava as escolas dominicais, que frequentava os cursos que tinha, todos os cursos cristãos que tinha, mas ele se aliançou, fez aliança com uma pessoa chamada Jezabel. E isso foi um problema para a vida dele. Onde ele pensou que ia influenciar, acabou sendo influenciado. E isso se chama julgo desigual. Então que nessa manhã de segunda-feira você pense nisso. Antes de você fazer escolhas, coloque o propósito de Deus acima delas. Para que amanhã você possa pensar, será que eu fiz uma escolha que me traz julgo desigual? Esse é o propósito de Deus para a tua vida, para que você tenha maturidade, para que você entenda que as minhas escolhas hoje determinam a minha vida de amanhã. Para cada escolha que eu fizer hoje, vai estabelecer o propósito e o cumprimento de Deus na minha vida e o seu reino será manifesto no dia de amanhã. Então que essa palavra fale no seu coração, que você, nessa manhã, que você antes de você fazer qualquer tipo de aliança pelo qual vai exigir, tanto da sua parte quanto da parte do aliançado, essa aliança pelo qual pode trazer para você bênçãos ou pode trazer para você um desgaste. Sabe qual era o grande problema de você ter um boi e um jumento em uma canga? É que o jumento não tem força e chega no final do dia, quem está carregando toda a carga é o boi. Será que você não tem sido o boi dessa situação? Será que você não tem carregado cargas que você não deveria carregar? Sabe por quê? Por um fator chamado julgo desigual. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa e que você tenha maturidade da parte de Deus. Que Deus abençoe e nós estamos aqui todo sábado em Epsom. Amém.